Olá, turminha, professora Leila de volta para continuar nossa correção do livro de atividades de produção de texto. Tá certo, meus amores? Então nós vamos continuar, não é? Interagindo, nós vamos continuar fazendo as nossas observações, não é? Até porque, meus amores, esse assunto nós estudamos em casa, nas aulas online, nas aulas presenciais, e hoje nós só vamos fazer a correção, tá certo? Mas antes disso, eu trouxe algo para você entender o que é uma charge e o que é um texto de opinião, certo? Porque nós vamos verificar logo a seguir que nós temos dois gêneros textuais, não é? Nós vamos ter, como eu acabei de falar para vocês, nós vamos ter a charge e nós vamos ter o texto de opinião, tá certo? Então, antes de nós entrarmos nas atividades de resposta, eu vou explicar para vocês a respeito desses dois textos aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vejamos como nós iremos trabalhar os gêneros textuais das páginas 37 e 38, tá certo? Você logo vai perceber, né, que nós temos a diferença de um texto, né, que é o texto 5 e o texto 6. Essa diferença eu já até adiantei para você, que um é uma charge e o outro é um texto, não é, de opinião, tá certo? Então vamos lá, novamente. Charge trata-se de um texto multimodal que trabalha de modo simultâneo as linguagens verbais e não verbais em um único quadrado, certo? Certo, turminha? Você compreendeu? Novamente, charge trata-se de um texto multimodal que trabalha de modo simultâneo as linguagens verbais e não verbais em um único quadrado. Tá bom, turminha? Olha, geralmente a charge está vinculada a uma notícia e faz uma crítica sobre um tema do momento. Tá bom? Mais uma vez, nós vamos entender que a charge, ela vai estar vinculada às notícias que fazem críticas, não é? Sobre um tema que está em evidência, que está no momento ali. Então a charge, ela vai sempre interagir dessa forma, certo? E também, meus amores, a charge, ela apresenta um discurso humorístico, certo? É um gênero textual que exige habilidade de interferência e dedução do leitor. Ou seja, o que nós queremos dizer com esse gênero textual que exige habilidade e interferência e dedução do leitor? Na realidade, o que nós vamos compreender dentro desse contexto, não é? O leitor, ele vai interagir, ele vai sempre estar na retaguarda, vamos dizer, para trabalhar esse texto. E é um texto fácil, é um texto muito fácil de nós identificar. Até porque a charge, ela vai dizer o que para nós? Ela vai trabalhar, não é, com assuntos da atualidade, o que está acontecendo no momento, não é? E sempre a charge, ela é um texto humorístico e crítico também, tá certo, meus amores? Então nós vamos entender que a charge é um texto humorístico, não é? Ela vem com esse discurso, tá bom? E tem suas habilidades aí, tá certo? E novamente, para que você venha compreender, charge é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade e o posicionamento editorial
do vínculo, ou seja, o que ele quer dizer isso para nós? Que ele sempre vai ser trabalhado não só em gênero jornalístico, mas ele vem trabalhar em outras vertentes, tá bom? Mas geralmente ele vem como texto jornalístico, tá certo? Então, nós podemos também dizer que a charge, ela é uma crítica carregada de ironia e que pode refletir uma situação do cotidiano, tá certo? Turminha, vamos prestar bem atenção nesse momento para o texto 6, a seguir, que nós vamos compartilhar com vocês essa explicação, não é? O texto 6 a seguir faz parte do artigo intitulado dessa forma: celular não é brinquedo. Nós já vimos aí que é um texto, não é? Que é um texto diferente da charge, né? Da charge, não é? É um texto, é um gênero textual, não é? É um artigo, né? Esse gênero textual é um artigo. E este artigo, ele vem sempre assim, dando sua opinião do assunto. No caso aqui, nós vimos aí como ele vê o celular. Olha a crítica dele: celular não é um brinquedo. Ele já fez uma crítica, ele já fez uma observação aí, certo? Isso que nós temos que entender a respeito de gêneros textuais, tá bom? Percebemos no texto 6 que o mesmo não é ilustrado, certo? Nós vimos que o texto 6 não é ilustrado, diferente da charge. A charge é um texto ilustrado. Então, como podemos identificar o gênero desse texto aí que acabamos de mencionar, que é o texto, gênero textual, artigo, não é? Como é que eu posso identificar? Através das suas observações, das suas críticas, não é? Ele vai nos trazer essas informações, tá certo, meus amores? Podemos também observar no anunciado. Podemos? Sim, professora, podemos observar no anunciado desse tipo de gênero textual que vem como um texto, não é? Um artigo. Nós vimos um artigo aí, tá? Logo à frente, turminha, nós vamos observar toda essa parte do anunciado que nós vamos ler no nosso livro. Então, vamos compreender, não é? Todo esse momento, toda essa conversa que nós estamos tendo dentro das nossas atividades a qual nós vamos responder, tá? Então, o artigo de opinião é onde nós vimos lá sobre ele, dando a opinião dele sobre o celular, certo? A charge, ela é algo mais, vamos dizer, não tão difícil de compreender, como nós acabamos de falar, tá certo? Mais uma vez, nós vamos agora para a nossa correção e nós já podemos compreender novamente sobre o artigo de opinião. Você compreendeu o que é um artigo de opinião? Professora, eu preciso de uma explicação mais clara. Muito bem, nós vamos esclarecer no decorrer agora das atividades, tá? Porque o artigo de opinião, ele sempre também, só para a gente entender melhor, ele vem por meio de comunicação. Que tipo de comunicação são essas? Porque ele vai nos trazer essa informação, ele vai dar sua opinião, como nós vimos aqui, não é? Uma charge, ela vem com um humor jornalístico, uma ironia, tá certo? E o artigo de opinião, ele vem com um tipo de texto dissertativo argumentativo, não é? Ele vai argumentar, ele vai dissertar, não é? Onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, tá certo, meus amores? Então, nós vamos continuar, não é?
para a nossa atividadezinha daqui da página 37. Vamos ler aqui onde o texto a seguir é um artigo. O celular não é brinquedo, certo? Vamos lá. Primeiro, será que haveria uma idade mínima para alguém ganhar um celular? Afinal, celular não é brinquedo, é um equipamento que gera responsabilidade no uso tanto quanto um automóvel. Ou seja, ele quer nos dizer que o celular, nós temos que ter uma responsabilidade sobre ele quanto alguém que tem um carro, não é? Porque ele não é um brinquedo, ele é algo sério. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado, viu, criança? Você que tem um celular, professora, mas tem joguinhos, mas o celular ele tem outras utilidades, não é? Não é só para fazer joguinhos e conversar com um colega, não é? O celular ele tem uma utilidade também de muita responsabilidade, tá bom? Logo, o celular é um assunto sério. O celular, ele quer dizer para nós que não é uma bicicleta. O celular, ele tem regras de uso, pode gerar danos quando não sabemos utilizá-lo da maneira correta, tá bom, meus amores? Vamos lá para a atividade que nós iremos responder juntinhos, tá bom? Leia e compare o trecho do artigo celular não é brinquedo. A charge, então marque a afirmativa correta. Letra A. O texto celular não é brinquedo e a charge defendem o mesmo ponto de vista. B. O texto celular não é brinquedo e a charge defende pontos de vista diferentes. C. O texto celular não é brinquedo e a charge tratam de assuntos diferentes. Vamos observar. Nem a letra B, nem a letra C é a resposta que ele quer que nós venhamos afirmar. Então, é a letra A. O texto celular não é brinquedo e a charge defende o mesmo ponto de vista. Ou seja, tanto a charge quanto o texto de opinião, ele defende que celular não é brinquedo. No primeiro texto, lá no texto 6, nós vimos as crianças brincando, não é? Há uma criança que está com um carrinho, brincando de uma forma, vamos dizer, a responsabilidade dele não é tanta quanto os três que estão com computador, com celular e com tablet. E lá no texto 5, ele vai também nos trazer uma informação que a grande parcela da população de jovens do Brasil e do mundo acessa a internet para quase tudo, gente. É algo a pensar, né? Quase tudo, a criança, o jovem, nós estamos acessando para as nossas pesquisas, né? Então temos que ter muito cuidado. Então, esse texto aqui, ele é um texto informativo também. É uma charge, mas ele vem com uma forma assim, como nós dizemos. O que a charge vai trazer para nós? A charge, meus amores, ela trata-se de um texto multimodal, que trabalha de modo simultâneo as linguagens verbais e não verbais, em um único quadrado, que nós acabamos de ver aqui, não é? Então, a charge aqui é um texto humorístico, ele é um texto, ele pode vir também de uma forma irônica, tá certo? Então, só para nós recapitularmos aqui e termos uma boa compreensão. A maioria da população de jovens do Brasil e do mundo acessa a internet para quase tudo e faz seus contatos sociais usando recursos eletrônicos, não é? Isso aqui é algo que nós temos que pensar muito, tá certo, meus amores? Vamos para a página 38
continuando as nossas atividades para nós respondermos. Tá certo? Atividade 10. Depois de trocar ideias com um colega, responda. É óbvio que você estava em casa, né? Tinha que interagir com o papai, com a mamãe, com o irmão. Quem estava na sala de aula, aulas presenciais, nós também poderíamos estarmos interagindo. Porém, se não houve esse momento, nós estamos interagindo agora, tá certo? Na charge, o que leva o menino a afirmar que o outro garoto é criado pelo vovô, pela vovó, não é? Então eles fazem essa pergunta aí. O que leva ele? Porque ele está brincando com o carrinho? Porque ele está brincando diferente deles? Não é? É uma resposta muito pessoal que eu vou deixar para você responder, tá bom? Mas é algo que não é que você não tenha como responder, mas é algo muito pessoal, é algo pessoal, né, que você vai analisar, tá certo, amores? Então responda isso aí, que é uma atividade pessoal, tá? 11. Observando a charge, é possível concluir que o autor considera tablets e celulares como brinquedos que levam ao sedentarismo, diferente do brinquedo tradicional que leva ao movimento. Qual recurso da ilustração permite essa afirmação? Vamos lá, crianças? As crianças que estão com celular e tablet estão paradas, enquanto o menino com o carrinho, não é? O que ele está fazendo? Ele está se movimentando. Então, as crianças, quando nós observamos as crianças no celular, eles não estão se movimentando. Então, não está tendo, assim, vamos dizer assim, movimento. Vai ficar com alguma atividade, não é? Por exemplo, brincar hoje de carrinho é se movimentar, é sair do lugar, é estar interagindo, é estar tendo um outro momento da brincadeira. Com o celular, com o tablet, com o computador, mas eu estou com um joguinho, estou brincando, mas você não está se movimentando. E a pergunta que ele quer que você venha compreender, que esses aparelhos eletrônicos, eles podem trazer danos a você, danos à sua saúde, não é? Então, ter um celular é ter responsabilidade, não é? Professora, mas eu não posso mais o celular? Sim, você pode ter um celular, mas você não pode trocar certas atividades para ficar só no celular, porque pode lhe trazer malefícios, tá certo? Atividade 12. Imagine que Jarbas, o chargista, esteja procurando novos talentos e que você tenha sido convidado para recriar a charge, né? 1. É possível manter o mesmo ponto de vista se concorda com ele ou apresenta um ponto de vista diferente. Eita, vamos lá, crianças, não é? Antes de começar a sua recriação, faça o que se pede. Letra A. Pesquise notícias e artigos de jornal para contextualizar a recriação da charge. Pesquise também fotografias para se inspirar, certo? Defina qual ponto de vista você quer para os leitores. Olha só o que ele vem perguntar de você nesse momento, não é? Que você venha ser criativo, que você venha ser um pesquisador e que você venha dar sua resposta e sua opinião, certo? E aí vem letra B, que é a qual nós acabamos de ler, não é? Brincar com celular e tablet é melhor do que
com os brinquedos tradicionais? Brinquedos tradicionais são mais importantes no desenvolvimento infantil do que tablets e celulares? As crianças devem brincar com todo tipo de brinquedo, os eletrônicos e os tradicionais? Meus amores, eu vou deixar para você responder. É uma resposta pessoal, tá bom? Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos parar a nossa correção dessas 2 páginas, tá certo? E nós vamos interagirmos nas correções que você vai trazer para mim, tá bom, amores? Então nós vamos entender agora, meus amores, que a nossa atividade está muito boa e que você vai responder essa atividade 12, tá? No seu caderninho, no seu livro, nós vamos fazer a correção. Não esqueça que nós vamos continuar na sexta-feira. Nós vamos continuar na sexta-feira a nossa correção, porque segunda-feira nós iremos iniciar o nosso segundo bimestre. Tá bom, meus amores? Então, a professora Leila agradece, muito carinho, né, de vocês aqui. E aqui fica o nosso carinho, turminha do 6º ano.